pessoal, essa aula eu vou trocar um pouquinho de experiência com vocês, vou falar um pouquinho do meu passado, o que eu fiz nas minhas lojas físicas, porque depois que a gente vai fazendo a ligação ali para vocês, a gente conhecer um pouquinho melhor, eu vi que tem muitas pessoas que estão no mercado físico ainda, que já erraram também em algum ponto, e eu acho necessário explicar isso para quem tem vontade de ter seu próprio negócio, que é crescer. Bom, pessoal, quando eu comecei, eu já tive 5 Bittencourt Informática. Então, das 5, 2 não deram certo, que foi as 2 primeiras. Eu vou explicar o porquê que não deu certo e o que eu fiz para corrigir. A primeira delas, eu fiz uma sociedade com uma parceria com um amigo, onde ele estava na zona de conforto, ele nunca queria crescer, ele sempre estava satisfeito com aquilo que ele estava ganhando e eu louco querendo investir na empresa, fazer a empresa crescer e tudo. Acabou que não deu certo a parceria, deixei a loja para ele, mas eu acertei num ponto principal que foi no ponto de comércio. Eu tinha um ponto de comércio na esquina, tinha um fluxo de pessoa muito grande porque tinha a passagem das pessoas que iam para a escola e pessoas que iam no hospital bem próximo. Acabou, pessoal, que eu desfiz a sociedade, montei uma loja sozinho numa rua que tinha um fluxo de gente muito grande, mas a minha loja era escondida. Acabou que eu não tinha uma visibilidade tão boa quanto a outra loja. E isso faz diferença, tá? Porque quando você tá numa esquina e tem fluxo de pessoas ali que passam, você fica mais fácil de ser localizado. E acabou que eu terminei essas 2 empresas, não tive tanto resultado nas duas. A primeira eu desfiz a sociedade e a segunda eu tinha uma localização muito ruim. O meu cunhado me cedeu um ponto que ele tinha fechado um salão, e esse ponto era numa esquina, mas antes de tomar coragem de alugar esse ponto, ele era 10 vezes mais caro do que o que eu tinha alugado, então eu tive que tomar coragem, estudar um pouquinho. Então eu fui para frente do computador e comecei a pesquisar o que os grandes magazines faziam para alugar pontos de comércio. E eu comecei a ver algumas histórias, eu vi um vídeo de um rapaz falando que toda empresa grande, ele analisa o seu público. Na época eu nem sabia o que era persona, mas analisa a sua persona, sabe quem é realmente ele, o público-alvo que vai entrar nas lojas, se tem potencial para comprar ou não, analisa até se tem realmente a renda da pessoa, qual o valor da renda, até isso eles analisam para saber se a pessoa que está passando ali tem condição de comprar os produtos dele. Com essas análises, eu vendo ele falando ali, eu comecei a observar esse ponto de comércio que meu cunhado me passou. Era um ponto de esquina, tinha um supermercado e era um ponto também que tinha, na mesma rua, tinha uma passagem para ir para o hospital. Então, automaticamente, era um ponto de muito fluxo de pessoas. Tinha pessoas que passavam o tempo todo com dinheiro, porque ia no supermercado fazer compra, comprar alguma coisa, então tinha que passar em frente à minha loja. Eu parei, analisei e eu vi que realmente valeria a pena, porque se eu tivesse preço para oferecer para eles, eles comprariam comigo. Então, assim, essa experiência, pessoal, foi muito bom eu ter aplicado na minha primeira Bittencourt que deu certo, foi válido e eu aconselho para você, se tem vontade de montar uma empresa física, primeiro analise 100% o ponto de comércio, para saber se aquele ponto de comércio vai te trazer lucro ou não. Exemplo disso, eu aluguei um ponto de comércio que eu tenho aqui para um amigo montar uma empresa de empréstimos consignado. A rua é uma avenida, passa carro o tempo todo, passa poucas pessoas na calçada. Ele com 6 meses ele não aguentou e fechou a empresa e procurou outro ponto. Ele agora está do lado do Banco do Brasil, pagando acho que 3 ou 4 vezes mais o aluguel, porém ele tem um fluxo de pessoas diário entrando na loja dele fazendo empréstimo, porque são pessoas que são aposentados e pensionistas, exatamente o público-alvo dele. Depois que ele fez a primeira empresa de empréstimos lá que deu certo, agora ele quer fazer outra em outro ponto onde tem banco, porque ele viu que a estratégia faz diferença no resultado. Não adianta pagar barato em um ponto, sendo que ele não vai levar pessoas para dentro do seu comércio. Então, analise 100% o que você vai alugar, se vale a pena você pagar um aluguel mais barato, sendo que você tem um mais caro, que vai trazer muito mais resultado para o seu negócio. Com essa estratégia que já tinha dado certo para mim, eu resolvi abrir outras lojas. Eu abri a do Pérola, e a do Pérola foi até engraçado, porque não tinha ponto de comércio aonde tem a muvuca de gente, que tinha um supermercado também próximo. Eu acabei fazendo uma estratégia diferente. Eu montei na entrada do bairro, porque na entrada do bairro, quem tivesse saindo do bairro ia ver a minha loja e quem tivesse entrando no bairro também estaria vendo a minha loja. Então as pessoas não tinha como não perceber que tinha uma loja e que chamava atenção. Então eu tinha um outdoor de 9 metros, com iluminação, tudo vermelho, chamando muita atenção. Então, essa loja também foi estudado, fiz tudo um cálculo ali para saber se ia valer a pena, se ia ser viável montar ou não naquele ponto. Então, foi ótimo. Também era de esquina, tá, pessoal?
Agora, na minha terceira loja, eu já errei feio. Eu errei tão feio, pessoal, que essa loja eu tive desgosto dela. Mas o que aconteceu? Eu montei a loja no centro. Quando você fala de centro da cidade, você imagina que você vai vender horrores, porque o fluxo de pessoas é muito grande. Só que eu montei no centro, só que o caminho era para o mercado municipal. Então o fluxo de pessoas era 3 vezes maior do que minhas 2 outras lojas. Então assim, eu falei, cara, aqui eu vou vender de tudo e vou arregaçar de ganhar dinheiro. E não foi por aí, porque as pessoas que desciam do ônibus para ir no mercado, eles iam com a listinha do que é comprar: arroz, feijão, carne, isso, aquilo, outro, e só compravam aquilo. Poucas pessoas que entravam na loja compravam película, capinha e carregador. Então não gerava receita para a empresa, não valia a pena para a empresa. O que tinha muito lá era conserto de celular, mas não era o meu alvo. Meu alvo era vender, porque manutenção, pessoal, dá dinheiro, mas não é escalável. Eu não conseguia consertar 100 celular no dia. Eu conseguiria vender 1000 celulares no dia, mas não consigo fazer 100 consertos. Então, eu sempre pensando na escala, eu pensava em vender, porque é o que realmente traz lucro para a empresa, e não serviço. Com isso, eu analisei essa loja durante uns 6 meses, eu vi que realmente ela não vingaria, não ficaria uma loja que me traria renda bacana. Eu vendi para um amigo que dava manutenção em celular, que está com ela até hoje. Então, assim, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que por mais que você veja o ponto, analise o ponto, você tem que saber se há pessoas que passam ali no ponto, são pessoas que conectam com o seu produto, com o que você vai vender. Exemplo, pessoal, que é muito claro, é você quando monta uma boutique, uma loja de roupa. Se você montar num lugar onde não tem mulheres passando, ou você não é muito visto, ou talvez assim, as pessoas acham que montar loja de roupa do lado de outra loja de roupa é ruim, porque você vai ter concorrência. Muito pelo contrário, quando você tem concorrência é bom, porque as pessoas vão naquele local, então você precisa que as pessoas vão até você. A melhor estratégia que tem, pessoal, é montar uma loja igual do lado da outra. Toda a vida que as pessoas montavam lojas do lado da minha, eu achava bom. As pessoas falavam assim, você vai ter concorrente agora. Eu falei, cara, a melhor coisa que existe é concorrente. Eu tenho que ser melhor do que o meu concorrente, só isso. Mas eu sei que quando você tem concorrente é porque as pessoas vão naquele local. E isso é bom. Então, a dica que eu dou é, se você vai montar um negócio, procure o local. Primeira coisa é analisar o local 100%, fazer um estudo de cliente, saber se realmente vale a pena. Não compensa, pessoal, vai por mim. Não vale a pena você procurar preço em aluguel. Aluguel, geralmente, quando é bom, é caro. E as pessoas ficam com medo de pagar um aluguel caro, medo de não ter resultado. Bom, se você não tem potencial para montar uma loja num aluguel caro, eu sugiro que você se capitalize ou tente trabalhar de alguma forma para poder juntar dinheiro. Não adianta você tentar crescer, fazer uma loja num lugar muito afastado para poder pagar pouco, sendo que você não vai ter resultado. Esse é o meu ponto de vista. Hoje, se eu fosse investir, eu procuraria o ponto melhor da cidade e investiria ali, porque eu sei que vai trazer retorno. De tudo isso que eu falei, eu acho que assim, a parte que realmente faz sentido é você buscar um ponto onde tem pessoas que ter interesse no seu produto e também você vigiar os seus concorrentes. Você tem que estar de olho nos seus concorrentes, ver o que eles estão fazendo para poder saber se compensa você estar ali do lado dele, talvez com algum produto concorrendo. Por mais que você está nascendo no mercado e você tem um concorrente mais velho, se você tiver preço, qualidade, atendimento e trabalhar certinho, eu tenho certeza absoluta que você vai destacar e vai ter resultado. Então, pessoal, isso aí é um pouquinho do que eu tenho para passar da minha experiência. Acredito que isso aí vai ajudar muito. Acredito que algum de vocês aí pode ter errado já na estratégia do ponto e já deve ter fechado alguma empresa por ter montado em local que não traz resultado. Isso é muito comum, ainda mais no início, quando você não entende nada de empreendedorismo, que você somente quer montar uma loja. A gente erra no ponto, porque o ponto a gente procura o mais barato e geralmente o mais barato não é o melhor. Então, comece a entender sobre estudo de persona, entenda o que seu público realmente, quem é seu público-alvo e veja se nesses pontos que vocês analisam aí, se esse público está passando, tem um fluxo ali de pessoas para poder se conectar, beleza? Então é isso aí, pessoal, tamo junto, forte abraço, valeu!